Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do podcast Olhos Meus. No episódio de hoje, Dolores Afonso, do projeto Olhos Meus, conversa com Maria Tereza Camargo Regina Moreira, escritora, poetisa, pedagoga, mãe, avó, mais conhecida como Maria Tereza C.R. Moreira, nasceu em São Paulo, capital, e se considera hoje uma cidadã do mundo, tendo vivido em 12 cidades e 3 países diferentes. Autora de diversos livros e ganhadora de muitos prêmios, Maria Tereza também trabalha com leitura inclusiva, tem um podcast semanal chamado de Poesia de Coração para Coração e também o programa semanal 50 Tons da Menopausa na Rádio Web Craibeira. Na descrição desse podcast você encontra o link para o Instagram da nossa convidada. O @ é mtpoetisa. Sem mais delongas, vamos ouvir então esse bate-papo que está para lá de especial. Olá, sou Dolores Afonso, estamos de volta com mais um podcast Olhos Meus. Hoje a gente está numa ótima companhia com a Maria Tereza C.R. Moreira, cidadã do mundo, gente. Já morou em diversas cidades pelo mundo e é poeta, escritora, uma pessoa incrível que eu conheci há pouco tempo, mas já fiquei apaixonada não só pela obra maravilhosa dela, mas por ela, pela pessoa que ela é, pelo carinho que ela demonstra, pela luz que ela traz. Só de conversar com ela a gente já fica alegre, já fica animado, já se sente acarinhado. E eu quis trazer aqui para o nosso podcast para que vocês pudessem também conhecer a Maria Tereza. Agora eu vou chamar só de Maria Tereza, que já fiquei íntima. Conhecer a Maria Tereza e saber um pouquinho mais da história dela, que eu acho que a trajetória, o que ela tem para contar hoje para a gente vai inspirar muitos de nós. Mas antes de tudo, antes de começar, eu aproveito para pedir vocês para seguirem aqui o nosso podcast, acompanhar a gente nas redes sociais. O podcast está disponível em todas as maiores e mais conhecidas plataformas, tipo Spotify, Deezer, pela Anchor também. Então, aproveitem para seguir, para divulgar e acompanhem a gente sempre. Acompanhe o projeto Olhos Meus também nas redes sociais, não só aqui no nosso podcast, mas as nossas leituras inclusivas toda quinta-feira, lá no YouTube, ao vivo, bem bacana. As nossas entrevistas também todo mês, tudo aí para vocês. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Seja muito bem-vinda, Maria Tereza. Um prazer enorme, enorme mesmo ter você aqui com a gente hoje para conversar um pouquinho sobre literatura inclusiva, que é um assunto que me interessa bastante, que me deixa muito feliz, e também ao nosso público, como eu já tinha conversado com você antes, a maior parte do nosso público é formada por pessoas com deficiência visual, com cegueira, baixa visão, e a literatura inclusiva é a forma que a gente tem para entrar nesse mundo, nesse universo da leitura, da escrita, da literatura e principalmente da poesia, que é uma área que eu adoro e que você com maestria domina. Bom, eu vou agora me descrever. Quem acompanha o podcast, acompanha as lives, já me conhece, mas a gente sempre tem gente nova aqui. Como eu falei para vocês, sou Dolores Afonso, sou uma mulher cis, com deficiência visual, de pele clara, meus cabelos naturalmente castanhos, no momento são ruivos, estou com eles presos hoje num rabo de cavalo, sou uma pessoa bastante alegre, estou sempre sorrindo, e agora eu queria conversar um pouquinho com a Maria Tereza, queria pedir a ela também que se descrevesse para todos nós. Maria Tereza, eu queria ouvir de você não só a sua audiodescrição, mas também um pouquinho de você. Quem é a Maria Tereza? Quem é essa mulher maravilhosa que eu estou conhecendo há tão pouco tempo, mas já estou encantada? Quero primeiro dizer que eu estou completamente derretida aqui. Meu Deus do céu, que recepção é essa, Dolores? Eu estou assim, encantada, derretida, emocionada. Ai, que alegria estar aqui. Agradeço demais esse convite de todo o coração. Muito obrigada mesmo. Eu sou, então, Maria Tereza Camargo Regina Moreira, um nome enorme para uma pessoa pequena. Eu sou uma mulher baixa, 1,5 m de gente, de pele clara, olhos esverdeados, cabelo branco curtinho, cabelo grisalho, quase branco, e uso óculos. E tenho sempre um sorriso no rosto. Acho que essa é a Maria Tereza fisicamente. E quem é a Maria Tereza interiormente? Eu sou... Acho que, antes de tudo mesmo, sou mulher. Eu sou muito mulher em tudo que eu faço, que eu sou e que eu vivo. Sou casada há quase 40 anos e temos 4 filhos, já todos adultos, 4 netos.
E tivemos essa vida muito maluca e rica de muitas mudanças desde que nós nos casamos. Eu casei quando eu tinha 20 anos, então eu era muito novinha, mas foi uma riqueza de vida mesmo. E com os seus desafios, obviamente, né? E isso tudo foi tornando muito a Maria Teresa que eu sou hoje. Essas experiências muito variadas, o não ter a minha própria vida profissional para poder ter essa mobilidade para o marido poder seguir a carreira que ele queria, né? E muito próxima dos filhos, numa relação muito gostosa, muito leve, muito alegre, e podendo experimentar essas experiências muito diferentes, sair um pouco, entender que o mundo é cheio de realidades diferentes, porque eu acho que até então, tá certo que eu casei, era muito nova, né? Com 20 anos, mas até eu me casar, eu tinha aquela visão muito limitada de que as coisas eram sempre assim, daquele jeito do meu mundo, do meu ponto de vista, da minha realidade. E com essas... primeiro, e casei com um homem muito diferente de mim, vindo de uma realidade bastante diferente da minha, já trouxe um input interessante aí. E depois, com essas mudanças todas, quebrou um monte de paradigmas, de preconceitos que eu nem sabia que tinha. Então, acho que eu tive essa feliz oportunidade de viver muitas coisas, né? E a literatura sempre me acompanhando nessa história. Desde que eu era menina, desde pequena. Eu era novinha e li toda a coleção de Monteiro Lobato. E o papai tinha uma biblioteca bem interessante em casa. E eu li uma boa parte da biblioteca do papai, né? Mesmo casando novinha com 20 anos. Mas li muito e tal. E aí já logo gostei de me expressar também por escrito e aí isso sempre fez bastante parte da minha vida. E além disso, eu gosto muito de transbordar. Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de partilhar, de estar com as pessoas. Se eu aprendo alguma coisa, por exemplo, eu não aguento guardar só para mim. Eu acho que é um egoísmo, não sei. Eu gosto muito, muito, muito de compartilhar. O que eu aprendo, eu quero que os outros aprendam também, se enriqueçam com o que eu já aprendi. Então, acho que a minha escrita também tem muito dessa vontade de partilhar, de transbordar, de tocar as pessoas, de ajudar, sabe? E de estar presente na vida das pessoas. Acho que essa é um pouco Maria Teresa. Não sei se eu me alonguei demais. Não, foi ótimo, foi uma delícia ouvir. Muito bom mesmo. A gente tem muita coisa em comum, né? Também casei muito nova, também sempre adorei os livros. A minha mãe também tinha uma coleção de livros enorme. Meu avô também, você falou do Monteiro Lobato, né? Meu avô tinha também a coleção e tantos outros livros. A minha mãe sempre foi uma leitora muito voraz e trouxe isso para a gente também. Mas aos poucos isso foi se perdendo, né? Com a perda gradativa da visão, fui perdendo essa capacidade de ler, a possibilidade de ler e encontrar conteúdos assim como muitas das suas obras acessíveis, assim como as suas leituras para as outras pessoas. Isso cativa muito a gente. E ouvindo assim você falar, eu acompanhei assim algumas coisas que você trouxe, tanto nas suas obras como em entrevistas e até coisas que a gente já conversou, e sei que você começou muito nova, né? Já desde de criança já estava até ganhando prêmios. Desde novinha, já escrevendo. Eu acho tudo isso assim muito, muito maravilhoso, muito incrível. E eu queria saber como é que foi isso, assim, desde a sua infância, como é que foi esse despertar para a literatura, para a escrita, como é que surgiu isso na sua vida, como é que você desenvolveu esse amor que a gente consegue sentir ao ler as suas obras, ao ler suas poesias, e ao ouvir você também falando, dá para sentir algo muito palpável. Olha, eu acho que tem coisas assim que são um pouco difíceis de explicar, né? Eu acho que um pouco nasceu comigo, talvez, essa facilidade de expressar.
tanto por escrito até também oralmente, assim, eu acho que eu não tenho muita dificuldade de expressar o que eu sinto, eu gosto até, eu tenho prazer de expressar o que eu sinto, o que eu penso, de várias formas. Eu sou uma pessoa que faz muitas caretas enquanto fala, que mexe muito as mãos, e então eu acho que essa questão da expressão é uma coisa que nasceu, eu acho, comigo, embora eu fosse muito mais tímida até a minha adolescência, assim, eu era uma pessoa mais tímida do que eu sou hoje, depois, assim, que eu fui me soltando mais. Mas sempre fui uma pessoa que gosta de me expressar. E tive essa facilidade, aquela coisa, assim, de que na escola minhas professoras sempre gostavam das redações, escolhiam a minha redação para ler em eventos, sei lá, nessas datas comemorativas, coisas assim, né? E aí, esse primeiro prêmio que você se referiu foi bonitinho, porque eu era realmente novinha, tinha 9 anos, e o jornal principal da cidade na época, eu chamava Diário do Povo, hoje já nem existe, ele tinha um jornalzinho infantil, né? Um suplemento de domingo, saía o diarinho, chamava, né? E esse diarinho fez um concurso, abriu um concurso de repórter mirim, e as pessoas tinham que escrever alguma redação, alguma reportagem, né? As crianças deviam escrever uma reportagem, e as reportagens ganhadoras tinham um dia dentro do jornal, da redação lá do jornal. E eu escrevi sobre as bodas de ouro dos meus avós, e fui selecionada, fui repórter mirim, foi uma experiência inesquecível estar dentro do jornal, ver como as coisas funcionavam, ver repórteres de verdade, foi um negócio assim, isso eu acho que me estimulou muito, me fez acreditar que o que eu escrevia realmente não era de se jogar fora. E isso acho que me ajudou muito. Meu avô também me incentivou demais. Meu avô gostava muito das coisas que eu escrevia, meu avô materno. Ele me incentivou muito mesmo. Então eu sempre gostei muito. Eu escrevia muitas cartas e eu sempre gostei muito. Quando eu me casei, a parte de escrita ficou bem esquecida por um bom tempo, porque eu casei, em 6 meses depois eu já engravidei, então já começaram as crianças e as mudanças muitas e tudo. A parte de escrita ficou um pouquinho esquecida, mas depois eu e meu marido fizemos parte de um movimento de casais, um movimento religioso, assim, para casais, e aí essa coisa do transbordar veio de novo. Tinha algumas coisas muito fortes que eu achava muito, muito importantes, ou algumas reflexões que eu achava que podia ajudar outros casais. Eu escrevi vários artigos mesmo, e mandava para a revista desse movimento. Eles acabavam publicando, porque um monte de gente manda, né? Mas as minhas coisas, todas elas foram aceitas e publicadas nas revistas. Depois uma outra revista também, daqui de Campinas, pediu para eu ter uma coluna, eu tive uma coluna durante algum tempo, e aí, depois que eu tive a 4ª filha, é que eu tive vontade de compartilhar muito a minha experiência como mãe, porque eu ia buscar e tudo as crianças na escola e eu via tantas mães assim compartilhando, mas elas estavam sempre tão cansadas e achavam tão difícil ficar com os filhos, e quando tinha feriado ou quando vinham as férias, elas achavam, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças agora em casa e tal. E eu tinha uma alegria tão grande, eu ficava doida para chegarem logo as férias, para ter feriado, porque eu adorava as crianças em casa, e a gente sempre teve uma relação muito, muito alegre em casa, muito gostosa, muito amorosa. Então eu tive muita vontade de compartilhar essa experiência para ver se ajudava outras mães a curtirem mais essa riqueza, esse privilégio que é a maternidade, né? E aí escrevi o meu primeiro livro, que saiu lá em 94, um tempinho já, né? Como Educar e Ser Feliz. Então, assim, eu acho que muita leitura,
muito desejo de compartilhar e exercício também. Eu acho que o escrever tem a ver com muito exercício. Eu acho que se a gente fica... Quanto mais a gente escreve, mais flui, né? Como qualquer coisa, eu acho. Qualquer arte, eu acho que quanto mais a gente faz, mais ela sai fluida mesmo, né? Você tocou num ponto que eu acho assim muito interessante, que eu escuto muito isso do meu marido, do Renato, que também é poeta, escritor e tal, e ele fala muito isso quando a gente fala sobre inspiração, de onde vem a inspiração e tal, ele fala um pouco de inspiração e muito de expiração, muito esforço para você produzir, não é só saiu tudo ali, você botou a mão no papel e saiu tudo. Você trabalha aquilo na mente, tem toda uma criatividade a ser desenvolvida, tem toda uma visão diferenciada de mundo. Eu percebo muito isso nele e acho que encontrei isso também nas suas obras. Essa visão um pouco mais diferenciada do mundo, que você consegue se apartar um pouco e refletir sobre essas questões e colocar isso de forma tão bonita, tão delicada nas suas obras. E eu queria saber um pouco dessa relação das suas inspirações e expirações. Você tocou nesse ponto muito interessante. E o que te inspira mais, né? Quais são suas inspirações normalmente? A família, eu vi que tem alguns temas que são recorrentes, como você falou, da sua obra sobre mães e filhos, sobre educar e ser feliz, e etc. Mas eu vi outros temas, como você também falou no início da sua fala, que você é mulher em todos os aspectos. Então, eu percebo também na sua obra muitas coisas relacionadas à mulher, ao empoderamento feminino, à exaltação dessa mulher, né, que se subdivide em diversas mulheres, mãe, filha, amiga, profissional, poeta, artista e etc. E, por outro lado, não só a questão da mulher, mãe e tudo mais, mas eu vi também que tem, até você comentou sobre esse trabalho mais religioso e tal, eu vi que em muitas das suas poesias, em muitos dos materiais que eu acompanhei seu, também traz essa ligação religiosa, esse contato mais íntimo, vamos dizer assim, né, mais próximo com a religião, com Deus e trazendo de uma forma assim muito, muito sutil, muito delicada. Gostei bastante das coisas que li, assim, com esses apontamentos seus, né? Eu queria saber essas suas inspirações, sejam elas relacionadas à mulher, à mãe, à religião, e também se teve alguns autores que te inspiraram mais ou menos, que se refletem de alguma forma na sua obra, na sua criatividade, na sua criação. Que pergunta rica, Dolores! Nossa, que delícia de pergunta! Muito obrigada. Olha, acho que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar nessa questão é... Você falou uma coisa que eu acho que para mim, é muito importante. A reflexão sobre a vida, né? Assim, eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que sou muito transbordante, como eu já disse, eu sou também muito introspectiva. Eu gosto muito do silêncio interior. Não é tanto do silêncio exterior, mas assim, eu me aquieto muito fácil interiormente e gosto mesmo de refletir, de ligar uma coisa a outra. E isso talvez também tenha muito a ver com outra coisa que você também já mencionou, que é a minha vida de fé. A minha vida espiritual é uma parte muito viva e importante da minha vida. Minha relação com Deus é mais do que uma questão de religião, é uma relação de amor mesmo. É uma relação de amor. Eu sou apaixonada por Deus, por um Deus que eu sinto que é apaixonado por mim. E essa relação de amor é que também, então, me chama para esse recôndito interior meu, para esse meu templo interior, e que eu gosto de sempre voltar e silenciar e encontrar comigo e com Deus ali dentro de mim. Então, acho que essa é uma parte importante, sim, da minha inspiração. Que é expiração e é transpiração, porque é um exercício também, né? Apesar de ser um desejo que eu tenho interior, uma tendência até, talvez eu diria, mas nesse contexto de vida que a gente vive hoje, eu tenho que lutar muito para manter esse meu silêncio.
para guardar esse meu espaço interior, assim, né? Porque senão a vida engole, as mídias sociais, enfim. Então, acho que essa é uma parte desse meu trabalho na escrita, vem daí, desse silêncio, desse amor, e sim, da minha relação com Deus, da minha vida espiritual, sim, está muito presente, mas eu não consigo deixar de colocar esse meu lado espiritual, porque é uma parte muito viva em mim, mas eu sempre tenho cuidado mesmo de colocar muito delicadamente para nunca ser invasivo, talvez, para a pessoa que sente e crê diferente do meu jeito de sentir e de crer, sabe? Então, eu sempre procuro mesmo colocar, porque se eu experimento Deus como amor, eu acho que se eu colocar qualquer coisa que seja muito contundente, agressivo para o outro, aí eu estou fazendo uma coisa contrária, né? uma incoerência com aquilo que eu acredito. Outra, você perguntou de escritores que tenham me inspirado, né? Olha, Adélia Prado me inspira, eu admiro demais o trabalho dela, mas quem eu sou apaixonadíssima, e que eu leio e vibra em mim, e que eu morro de vontade de ter não sei, a facilidade e a riqueza e a liberdade de expressão na escrita, é Manuel de Barros. Admiro demais, li a obra toda dele e releio. Eu tenho o Manuel de Barros sempre na minha cabeceira, muitas vezes antes de dormir eu leio alguns poemas dele. Realmente eu gosto demais. E, por último, eu diria que vai muito... Meu trabalho, como o seu marido disse, a inspiração vem muito de trabalho. Eu gosto de refletir muito, né, sobre as coisas da vida, as coisas que me acontecem. Eu ligo, o vento hoje, do jeito que está, me faz pensar em alguma coisa, é uma imagem que eu acho bonita, que me remete a outra, e aí eu já logo procuro escrever e exercitar. Eu tenho um horário, todas as manhãs eu escrevo. Eu tenho inspiração ou não, eu esteja com alguma ideia ou não, eu sento e escrevo. Eu tenho um tempo de escrita diária, não de uma maneira assim forçada, mas é disciplinada, sim. Esse tempo é o meu tempo de escrita. E às vezes saem coisas interessantes e outras não, mas eu estou ali exercitando. E isso, eu acho, me deixa com o canal aberto e sintonizado na inspiração. Então, às vezes, isso já deixa meu coração aberto para uma ideia que me venha também fora de hora. De repente, vem uma palavra que fala, nossa, essa palavra eu tenho que pegar, peraí, tem alguma coisa aí nela. E aí, agora com a facilidade eu anoto muito no celular. Quando eu tenho alguma coisa, o celular está sempre à mão, eu já anoto ali, e aí às vezes trabalho na ideia depois, né? Mas é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi direito o que você queria. Sim, maravilhosamente. Adorei. E faço uma reflexão sobre isso, que eu tenho um poeta em casa, né? Então eu observo muito essas questões. Meu marido, ele também tem disso, Renato, de ter o momento dele de escrever diário e de fazer esse exercício da escrita, porque ele também, assim como você, acredita que esse crescimento, esse detalhe, esse preciosismo que vai chega com esse exercício, com esse cuidado diário. E ele também está sempre ali acompanhado do violão, e você citou uma coisa muito interessante que eu também observo nele, então acho que isso já é uma característica dos grandes poetas. Ele também está sempre ali com o celular para gravar, às vezes ele está fazendo alguma coisa e vem uma ideia, ele grava ali no celular, seja uma música, seja uma poesia, seja
um tema, algum pedaço de escrita que veio à mente, alguma ideia que ele teve, e depois faz como você, né? Começa a trabalhar essa ideia. Eu me lembro muito que ele fala assim, as minhas poesias são da gaveta para o mundo, porque muitas coisas ficam na gaveta, como você falou, né? Muitas coisas saem ali maravilhosamente bem, outras coisas ficam guardadas lá por tempos, e volta e meia ele pega alguma coisa que ele escreveu há tempos atrás e repensa aquilo ali. Então isso tudo me inspira, né? Mas eu queria voltar um pouquinho numa coisa que você falou no início, e como eu falei para você, também tenho uma filha de 3 anos e meio, e eu demorei muito para ter uma criança, né, no seio familiar. Fomos por muitos anos só eu e Renato. E eu sinto essa alegria que você citou em ter as crianças em casa, eu sinto essa alegria em ter a Mirella, eu sinto essa necessidade de tê-la, né, presente, com todas as suas peripécias, brincadeiras, e na sua fala e também nas coisas que nós conversamos, eu percebi que a gente compartilha desse sentimento. E eu percebi, nas suas obras, que eu fui bisbilhoteira, que você escreveu também para criança, escreveu e ilustrou. Isso é uma coisa que tem me inspirado muito desde do nascimento da Mili, né? Desde que ela nasceu para a gente. Eu venho sempre criando histórias para ela, mais do que aquilo que normalmente a gente encontra no cotidiano de história. Apesar ela também ser uma leitora muito voraz, né? Ela quer que a gente leia todos os dias para ela, e a gente está sempre comprando livrinhos para acompanhar o desenvolvimento, a idade dela. Ela gosta muito de ler conosco, e eu sempre invento histórias e vou criando. E há pouco tempo, já depois desses 3 anos, me veio à mente esse pensamento: poxa, tantas histórias que eu já criei, que o pai criou nesse dia a dia, será que vale a pena a gente transformar isso em um livro para ela, materializar essas histórias para que ela tenha com ela essas histórias escritas, tudo que a gente vai contando? E eu vi que você fez isso para os seus filhos, você escreveu para eles e ilustrou, e li também que você ilustrou até livros de uma amiga e tal. Como é que foi essa experiência? Como é que foi o recebimento disso por parte dos seus filhos? Como é que foi essa experiência para você e para sua família? Que legal você ter perguntado isso, Dolores. Sabe que acho que nesse tempo todo, acho que ninguém tocou nesse assunto. Muito obrigada de novo, viu? Que delícia! Ai, que gostoso. De fato, eu com as crianças, quando os filhos eram pequenos, eu também fazia muito isso. Eu gostava de inventar histórias. Eu mudava letras de músicas folclóricas ou essas conhecidas cantigas de criança, quando eu não gostava, porque um parênteses aqui nessa história, eu cresci muito com horror à mentira. E quando eu tive os filhos, eu tinha uma das coisas mais assim que eu tinha mesmo assim fortes, queimando no meu peito, era o desejo: eu quero ter uma relação na verdade com os meus filhos, não quero nada que seja de mentira. Então, sempre falava para eles: se eu vai tomar vacina, nunca falei, não dói, filho, nunca falei isso. Não, vai doer sim, mas é rapidinho e vai fazer muito bem. Esse tipo de coisa, assim, né? Então, até musiquinhas que falavam de medo, de coisa de bicho que não existe, eu mudava a letra, porque eu queria que as crianças sempre pudessem confiar na minha palavra. Eu posso me enganar, mas mentir nunca, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem uma relação assim tão boa. É uma relação muito transparente e verdadeira. Mas com isso tudo, muitas histórias eu inventava, porque também não encontrava nem sempre livrinhos infantis que tivessem enfim, com brincadeira, com leveza, com o faz de conta da criança, que é diferente, eu acho. Faz de conta e a criação e a invenção, acho que faz parte da vida da criança, e isso acho que até é importante a imaginação ser estimulada, né? Mas isso é diferente de mentira, eu acho.
Mas, enfim, os livrinhos infantis vieram, na verdade, foi com os netos. E começaram de uma maneira muito engraçada. As minhas duas filhas, que têm filhos, moram fora do país, moram nos Estados Unidos. Mas têm um desejo muito grande que as crianças tenham uma experiência do português e do Brasil, né, e tudo isso. E a minha mais velha, a que teve filho primeiro, ela queria alguns livrinhos infantis para o meu neto. E pediu para eu comprar, porque eu ia visitá-la. E eu fui procurar, e eu entrei numa grande livraria, dessas que agora, inclusive, já fecharam, a maioria delas. Mas eu fiquei horrorizada com o tipo de livrinhos infantis. O meu neto era bem novinho, acho que ele devia ter 1 ano e meio, 2 anos, nessa minha visita. Eu achei assim uma coisa tão pobre em termos de texto. As figuras, até algumas eram bonitinhas, outras achei nem tanto, mas a parte de ilustração até é interessante, mas textos muito pobres. E eu sempre achei que a gente não tem que tratar a criança como idiota, como... Eu sempre respeitei muito a criança como ser humano, é um ser humano que eu devo respeito e tratar como gente, na altura do que ela pode entender, mas tratar com respeito. E eu achei alguns livros tão assim, água com açúcar, tão pobres no português, na linguagem, nas noções, nos conceitos trabalhados. Enfim, eu fiquei bem assim, e eu olhei, procurei tanto e tal. Tinham alguns clássicos, obviamente, mas assim, para criança bem pequenininha, não achei muita coisa. E eu estava com a minha filha caçula na livraria, numa das idas na livraria, e é a mesma que me incentivou a escrever poesia, que não sei, acho que depois a gente pode até voltar nesse assunto. Mas ela que me deu a ideia. Uai, mano, você escreve, por que você não faz uma historinha para ele? E então, na verdade, foi assim uma cutucada de filha que me levou realmente a escrever uma historinha rimadinha, e falei, se eu vou escrever, então vou ilustrar. Não sou grande desenhista, não sou uma grande ilustradora, mas fiz com todo amor para o meu primeiro neto. E aí, conforme os netos outros foram nascendo, eu fui fazendo um livrinho especial para cada neto que nasceu. E eu tenho uma amiga assim, que é a minha amiga mais íntima, mais próxima, amiga desde a adolescência, uma queridíssima, e ela foi avó mais ou menos na mesma época que eu, e eu compartilhei com ela, nessa que eu tinha escrito os livrinhos para os netos, e então ela escreveu também o texto e pediu se eu podia ilustrar, e eu ilustrei 3 livrinhos então para ela. E isso eu acho que foi muito para as crianças, que você perguntou. Eu achei que foi uma coisa interessantíssima. Eles, até hoje, agora o mais velho já tem 8 anos, eles sentem muito, como é que fala? Valorizados por terem um livro escrito para eles. Eles dão um valor tremendo para isso. E alguns tiveram uma ligação maior com o próprio livrinho. A das meninas, a mais velha, a Rebeca, ela ficou apaixonada pelo livrinho, ela falava a historinha de cor e queria ficar com o livrinho na mão o tempo todo e tal. Ela teve uma ligação muito forte com o livrinho, por exemplo. Mas eles todos, eu acho que valorizaram muito, e as filhas acharam o máximo, né? Que os filhos terem um livrinho feito especialmente para eles, né? Foi uma experiência bem gostosa, eu acho que nos aproximou
Eu imagino. Que delícia ouvir essa experiência, me inspira ainda mais, me motiva ainda mais para partir para essa experiência aqui em casa também. Mas Legal. falando assim de um polo para o outro, né? Você falou sobre as suas inspirações para iniciar a poesia. Eu vejo que você iniciou ali com o livro Os 50 Tons da Menopausa. Eu estou bastante interessada em ler, admito que ainda não consegui ler o livro, mas acompanhei várias coisas que você falou a respeito do livro e tudo mais, mas não consegui ainda pegar e ler o livro na íntegra, mas fiquei bem assim curiosa com relação à temática, né? A gente vai chegando na idade de entrar na menopausa, esse tema vai ficando interessante. E esses 50 tons da menopausa, fases da menopausa, eu vi que você colocou alguns títulos, né, a respeito dessa temática e trabalhar isso em forma de poesia. Como é que foi trabalhar esse tema em poesia e como é que foi a aceitação, assim, o interesse das pessoas nessa temática e nesse formato? Esse é um assunto que me apaixona, Dolores, porque esse é um assunto visceral para mim, porque eu nunca havia escrito poesia. Eu sempre gostei muito de escrever, mas, quer dizer, nunca é um exagero. Talvez em algum exercício, alguma lembrancinha para mãe, quando era criança, fazia assim, versinho rimado, umas coisinhas assim. Eu tinha escrito, sim, alguma coisa apaixonada para namorado, alguma coisinha assim, acho que saiu. Mas eu sempre, na minha cabeça, eu tinha uma coisa, um pré-conceito mesmo, né? De que poesia é para grandes escritores geniais, que tem que ter muita técnica, que tem que ter uma genialidade mesmo, uma coisa assim meio fora do normal para poder escrever poesia. Então, nunca me achei à altura de escrever poesia. Mas a chegada do climatério primeiro, antes da menopausa, né, chegou na minha vida e mexeu demais comigo, emocionalmente. Eu não tinha sintoma nenhum físico, mas mexeu comigo emocionalmente tremendamente, porque eu sou uma pessoa super alegre, super dada, que sempre vê o lado cheio do copo, da metade do copo cheio. Sempre vi, sempre tive óculos cor-de-rosa, que vê tudo com bons olhos. Esse é de temperamento meu, né? E de repente eu comecei a ficar, tudo me entristecia, comecei a chorar à toa. Cheguei a pensar se eu estava com depressão, uma coisa mais esquisita, uma Maria Teresa que eu não estava conhecendo, que não via muito perspectiva nas coisas, uma coisa meio esquisita. E eu fui ao médico para consulta anual e vi que estava entrando na menopausa, né? Que os hormônios estavam mexendo comigo. E aí, essa minha filha caçula, que ainda morava com a gente nessa época, ela é que sugeriu. Ela viu o meu sofrimento, assim, minhas angústias, minha luta para não deixar aquela tristeza tomar conta e, ao mesmo tempo, querendo entender todo esse processo. Eu achei que eu tinha me preparado para a menopausa, sabe? Eu tinha lido bastante, eu sempre gosto de me informar muito, de estar um passo à frente, assim. Então, sobre menopausa, eu já tinha procurado ler, mas as leituras que eu fiz, as coisas que eu encontrei eram muito, assim, técnicas e eu achei que eu fosse tirar de letra a minha vida nessas questões assim do corpo de mulher sempre foram muito fáceis, a entrada na puberdade, as menstruações, as gestações, parto, tudo isso foi muito redondinho na minha vida. Eu achei que então a menopausa ia seguir a mesma linha. E aí, quando veio esse turbilhão de emoções esquisitas, estranhas, o pior de tudo, eu acho, era esse estranhamento. Quem é essa mulher? Eu não me conheço. E esse acho que foi a questão mais complicada. E aí a minha filha que sugeriu, mãe, por que você não escreve? E me emprestou um livro da escola que ela tinha, que eram exercícios de escrita criativa poética.
E eu peguei aquele livro e comecei a fazer os exercícios. E fiquei surpresa ao ver que, sim, uma mulher comum, uma dona de casa como a Maria Teresa, conseguia, sim, expressar e mais do que expressar, eu conseguia processar, refletir o que eu estava sentindo para poder transformar aquilo em poesia. Esse processo foi extremamente terapêutico para mim. Me ajudou muitíssimo, muitíssimo ter que olhar o sentimento quase como se eu estivesse de fora para poder fazer poesia, para poder expressar em forma de poesia. Isso me ajudou muito a criar um espaço de novo de silêncio dentro de mim, de uma visão mais amorosa com relação àquilo que eu estava experimentando, né? E a poesia começou a fluir com muita naturalidade, não logo de cara, confesso, não foi logo de cara, mas com os exercícios, e aí eu tomei essa decisão de escrever todos os dias, isso foi saindo com uma não sei, como um carinho para mim, como um carinho. E me ajudou a lidar com as coisas, com os sentimentos, com as impressões, com as dúvidas, os questionamentos e tudo isso. Nossa, e tudo isso foi muito rico, né? Assim, não só ajudou você, mas eu acho que vem ajudando muitas outras mulheres. Digo isso porque, além de você ter lançado, né, esse livro 50 Tons da Menopausa de forma independente, logo em seguida você lançou mais outros dois, o 50 Faces da Menopausa, né? E o outro Faces, Tons e Faces em Poesia, né? E fazendo parte dessa coleção, que você chegou a comentar comigo, a coleção do Mulherio das Letras, que inclusive é uma coleção que ficou entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti de 2020. Então, assim, situação muito impressionante. Mas além dessa colocação, assim, expressiva no Prêmio Jabuti, eu vi que você ganhou diversos outros prêmios em vários momentos, vamos dizer assim, da sua carreira como escritora. E um outro ponto que me atraiu muito para a sua obra em si, para o seu trabalho, foi o fato de eu observar que você tem um cuidado especial com públicos que precisam de acessibilidade. Eu observei que os seus materiais estão disponíveis em formato digital, que facilitam para que a gente leia com leitor de telas nos nossos dispositivos, que você criou um podcast em que você traz as suas obras, as suas poesias, fala isso para as pessoas, faz essa leitura inclusiva para as pessoas, e isso enriquece muito o nosso contato com a literatura. E esse foi um dos pontos centrais que me atraiu tanto em trazer você para esse bate-papo. Saber que você tem esse amor dedicado à inclusão, à literatura inclusiva, às pessoas. Você tinha me falado e falou aqui também na sua fala sobre a importância de compartilhar, sobre a importância de ter amor naquilo que você faz, e eu percebo que esse amor transborda, como você falou, do transbordo, né? De transbordar, e que esse amor transborda também no contexto de levar até pessoas que, em outras circunstâncias, não conseguiriam ter acesso às suas palavras, não conseguiriam ser tocadas por essas palavras. E eu me sinto tocada ao ler a sua obra e também ao ouvir seu podcast, ao ouvir você lendo suas poesias, você trazendo esse conteúdo para as pessoas. E eu queria saber como é que isso surgiu para você, como é que veio essa ideia? Foi por pura empatia ou você teve algum gatilho? Como é que o bichinho da inclusão te pegou? Olha, eu até vou levemente voltar atrás, rapidamente, mas para fazer um gancho que tem a ver com isso. É porque você até havia perguntado sobre a questão da aceitação das mulheres a respeito do assunto da menopausa, né? E aí tem a ver, vou fazer o gancho com a inclusão. A poesia, e eu acho que o jeito também que eu escolho e consigo até fazer a poesia, é de uma maneira, eu acho, bastante leve e amorosa, né? E eu senti que isso caiu demais como uma luva no coração das mulheres, que sofrem um preconceito tremendo nessa fase.
As mulheres sentem da sociedade que a gente chega nessa fase e nós somos taxadas de improdutivas porque nós não somos mais reprodutoras. Parece que não, mas existe ainda um resquício desse pensamento. A mulher nessa fase, já pendurou as botas. E sendo que não é isso, né? De modo algum, só começou uma fase nova, de uma outra maneira, transformada, de uma maneira nova, é uma descoberta de um novo tempo, uma nova era na vida da gente, mas nós somos ainda mais, sei lá, carregando toda a experiência da que a gente já trouxe até aqui, né? Eu senti que houve uma aceitação muito grande, até por isso que eu logo em seguida achei que estava precisando continuar essa conversa. As pessoas, as mulheres especialmente, mas não só as mulheres, têm mesmo se sentido acolhidas e confortadas com a poesia que reflete essa experiência dessa fase tão pungente da vida da mulher, né? E eu senti isso, que eu queria chegar ao máximo de mulheres possível. Meu desejo, ainda mais de uma escritora, quase 60 anos, entrando no mercado editorial, tratando de um tema assim delicado e que tem gente que tem preconceito. Eu encontrei mulheres que não quiseram conversar sobre isso, não quiseram, algumas assim, rispidamente, outras porque começavam a chorar e não conseguiam falar sobre isso. Mas eu senti esse desejo de chegar o mais longe que eu pudesse chegar. E aí a sensação um pouco é essa, meu Deus do céu, como fazer chegar o máximo possível no coração de todas as mulheres, né? E aí, daí que veio o meu desejo de colocar na maior forma, em todas as formas que me fossem possíveis. E eu tive a graça, o presente de ter sido encontrado pela Lúcia Formigueri, lá do Literagindo. Ela me encontrou no Facebook. E ela começou a interagir comigo, e eu confesso que foi fundamental para mim, porque eu nunca tive alguém próxima que for, não, nunca tive, próxima que tivesse deficiência auditiva. Deficiência auditiva, sim, deficiência de visão, não. Então, eu tive amigas, eu tive mais coisas assim muito mais longe. Eu não tinha mesmo, sinceramente falando, noção de certas, às vezes, pequenas dicas que a gente pode fazer que nem são tão difíceis assim e que fazem uma diferença tremenda para quem tem alguma limitação visual. Ela me deu muitas dicas, ela tem me ajudado muito. Agora, então, assim, acho que isso foi uma coisa muito importante. Ela me deu dicas que me ajudam a colocar de forma mais acessível os meus escritos. E o podcast nasceu, na verdade, era disso. Eu pensei, muita gente não pode ler meus livros, então eu vou ler meus livros num podcast, porque assim as pessoas podem ter acesso, tantas outras pessoas podem ter acesso e de forma gratuita e podem ouvir, quem não pode ler, né? Então, e quem não pode ler não só por deficiência visual, mas também porque não pode ler, porque é difícil ler, porque não teve muito estudo, mas pode ouvir. E eu acho que escutar mesmo, a poesia entra, né? A poesia entra e fala. Então, acho que foi mais esse o gatilho mesmo, de desejo de alcançar todo mundo. Então, assim, pelo que eu percebi, foi mais por amor do que por empatia ou por qualquer outra coisa, mas que também se foi mordida por um bichinho, mas esse bichinho foi a Lúcia. Minha amiga Lúcia. Ela realmente é uma pessoa incrível. E realmente você tocou assim, num ponto que é
muito importante as pessoas saberem. Não é difícil fazer, não é difícil tornar acessível. Normalmente as pessoas não fazem por falta de conhecimento mesmo, por não terem acesso a uma determinada tecnologia que facilite essa acessibilidade, ou por não terem conhecimento das necessidades que as pessoas possuem. Exato. A gente sabe que uma pessoa é cega, sabe que uma pessoa enxerga pouco, sabe que uma pessoa usa óculos, sabe que uma pessoa não ouve bem, mas a gente não necessariamente está inteirada do seu cotidiano para saber quais são as principais dificuldades que essa pessoa enfrenta no dia a dia. Isso que você falou assim, resume muito bem o objetivo da leitura inclusiva, da literatura inclusiva. É chegar a todos, é chegar a quem não teve oportunidade, por exemplo, de aprender a ler. O meu pai, por exemplo, ele só fez até a 3ª série primária, né? Agora acho que é 3º ano, 2º ano, não sei agora como dizer, mas ele muito mal foi alfabetizado. Ele era muito bom com os números, com as contas, mas ele sabia assinar o nome dele, mas para ler era muito, muito complicado. E muitas pessoas também estão nesse patamar. E ter o seu podcast com o seu livro sendo lido em pílulas de amor, de afeto para as pessoas, alarga os horizontes das pessoas, traz para dentro delas uma palavra que às vezes cala fundo ali na realidade que ela está vivendo. Isso é muito importante. E não é só para a pessoa com deficiência visual. A gente sempre gosta de frisar que a acessibilidade ela é para todos, na verdade. Exato. A pessoa pode estar passando por uma cirurgia, né? Fez um exame, ou a pessoa não sabe ler, ou a pessoa não tem acesso, né? Não tem recursos para adquirir um livro, por exemplo, ou às vezes até não tem tempo para parar para ler. Às vezes a gente falando aqui muito sobre mulheres, uma mulher que trabalha fora, que tem seus filhos, que tem a casa para cuidar, que tem uma série de atividades, de afazeres, e às vezes não dá tempo dela parar, pegar um livro para ler. Mas às vezes, enquanto ela está no transporte, indo para o trabalho, ou enquanto ela está fazendo alguma tarefa, ou fazendo alguma coisa, ela consegue ouvir aquele livro que ela gostaria de ler, e ela está ouvindo ali com uma voz delicada, com uma voz suave, trazendo aquele sentimento para ela. Então, cabe na vida de qualquer pessoa ouvir o seu podcast, cabe na minha. Isso é muito, muito, muito importante. Eu fico muito feliz de você ter sido mordida pelo inclusão, de você ter esse amor, de você ter tido esse amor, essa empatia, essa vontade de transbordar, de compartilhar. Assim, o nosso tempo está chegando ao fim, a gente está assim, já em cima da nossa hora do nosso podcast. Mas eu queria encerrar fazendo mais uma pergunta, porque você falou tanto assim do desenvolvimento da sua carreira, do despertar da poesia para você, da importância da escrita, da leitura, do compartilhar. E eu queria saber o que você tem aí guardado na gaveta, que você vai tirar em breve, quais são os planos que você tem para o futuro, o que você está escrevendo, o que você vai trazer para a gente de novidade aí, bem próximo. Olha, de planos, eu vou ainda aprofundar mais essa questão da acessibilidade. Nós estamos tentando aí, começando um trabalho de pesquisa, de aprendizado, para poder lançar mesmo meus livros como audiolivros. Estou preparando também uma 2ª edição dos 50 Tons da Menopausa, com mais poemas. Estou com muito desejo de achar maneiras ainda de fazer rodas de mulheres para a gente conversar sobre poesia e sobre a vida, sabe? Opa, direto. Ótimo. Olha, queria te dizer que você pode contar comigo, que você pode contar com o nosso projeto, com Olhos Meus, que tem um foco assim muito, muito voltado para a pessoa com deficiência visual, para a acessibilidade, para a leitura inclusiva, para a literatura inclusiva de uma forma geral, ou seja, para trazer autonomia para as pessoas com deficiência visual, principalmente, que é o nosso principal foco, né? Por isso o projeto se chama Olhos Meus, em que os voluntários, os participantes do projeto doam seus olhos, doam seu tempo, sua voz para ler para outras pessoas em diversos contextos, não só na nossa leitura de quinta,
mas também com ledores que acompanham alunos nas escolas e os ajudam nos conteúdos escolares e uma série de outras atividades. E a gente fica, assim, já fica o convite que eu já tinha te feito antes, para que você traga sua obra, traga seus livros para a gente fazer as leituras nas nossas lives, para que a gente possa sentar e conversar sobre colocar, disponibilizar os seus livros em formato de audiolivro na nossa audioteca, que a gente vai lançar ainda esse ano. No segundo semestre a gente já deve lançar aí as primeiras obras, e vai ser assim, seria uma honra, um prazer ter a sua obra com a gente, ter você com a gente nesse processo. Eu acho que a gente também pode ajudar, pode contribuir nesse seu processo de buscar maior acessibilidade para os seus livros, maior acessibilidade para levar a sua fala, para levar a sua escrita a mais pessoas e a mais mulheres também. E estou dentro dessa roda de conversa aí de mulheres. Ótimo, olha, eu aqui de público quero agradecer demais essa disponibilidade sua e dos Olhos Meus, e também quero me colocar totalmente à disposição, a mim e ao meu trabalho, porque para mim seria um privilégio estar de mãos dadas com Olhos Meus, viu? De coração, é uma alegria para mim, eu estou totalmente à disposição. Eu separei um poeminha aqui para ler. Posso ler? Jura? Adoraria. Olha, queria, antes de você falar sua poesia, deixar essa poesia como sua despedida aqui para o nosso podcast, para o nosso público. Eu queria, então, antes de você fazer essa leitura, que eu já tenho certeza que vou adorar, agradecer muito você ter aceitado esse convite, assim, com tanta boa vontade, com tanto carinho, e a gente já desmarcou e já marcou de novo, tem todos esses entraves aí técnicos, várias questões, mas eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, e fiquei assim ainda mais feliz, mais encantada de conhecer você um pouco mais hoje, levar essa sua fala, esse seu carinho para o nosso público, e queria dizer que as nossas portas estão sempre abertas, seja nas nossas leituras, seja no podcast, seja na nossa live de entrevista também, que acontece ao vivo, diferente aqui do nosso podcast, e que você, tendo novas obras, tendo um trabalho que você queira trazer, queira divulgar, queira compartilhar com a gente está à disposição. Então, um super beijo, agradeço demais, e agora vou ficar aqui bem quietinha para te ouvir. Pessoal, deixando aqui um agradecimento para todos que acompanham o nosso podcast, sintam-se à vontade para sugerir novos entrevistados aqui para o nosso quadro, e deixem também, sigam a Maria Tereza nas suas redes sociais. Quando vocês acessarem as informações do podcast, a gente vai deixar lá links para vocês poderem acompanhar as redes sociais dela, e também levarem seu agradecimento por ter ouvido a Maria Tereza aqui hoje tão lindamente compartilhando sua história de vida e sua obra com a gente. Um grande beijo. Eu, então, com esse poema também me despeço com o coração transbordando, para variar, de alegria, de amor, de gratidão por esse momento, por você, por esse convite, por essa partilha. E a cada pessoa que está ouvindo hoje, eu quero abraçar bem apertadinho, ainda mais nesse tempo pandêmico que a gente está sem poder abraçar tanto. Olha, eu te abraço bem apertadinho e deixo agora para você a minha herança. Herança verdadeira, a que quero deixar para os meus e para todos, olhos abertos para a beleza e para a vida, para o bem e para o eterno. Olhos atentos e vivos voltados para o outro e para dentro de si mesmo. Herança que prezo e que junto para deixar, é alma livre, limpa e ampla, como o mar, como o céu, que tocam tudo, que chegam a tantos, são tão cheios de vida e geram tanta vida, que nunca estão iguais, sendo sempre os mesmos, porque o que difere neles nunca é a essência. Herança que quero deixar para meus filhos e para o mundo é um pouco de mim mesma, do meu olhar único, do meu abraço e do meu beijo, do jeito que amo e penso e creio,
do meu sorriso, que vem de dentro e que vai ficar, porque planta algo que não morre, não acaba e se multiplica em vida e amor, porque vem do amor. Desejo entranhadamente deixar essa herança. Muitíssimo obrigada. Um beijo enorme. Esse foi mais um episódio do podcast Olhos Meus. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais, olhosmeus.cefet. Estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter.